Isaac, né? Uma esposa para Isaac. Como a gente tem acompanhado desde lá do Gênesis capítulo 12, né, quando Deus chama Abraão, né, a gente vê o chamado de Abraão, final do versículo do capítulo 11, e aí iniciando o versículo 12, quando ele separa Abraão da sua parentela, e a partir daí, né, Abraão tem as promessas de Deus para a sua vida. 25 anos, né, depois da promessa de um filho, Abraão e Sara, né, a Sara com 90 anos, Abraão com 100, Deus ele cumpre a promessa do quê? Do herdeiro, né, do filho da promessa. Muito tempo depois, passado 37 anos, como a gente viu, a esposa de Abraão morre, né? E aí agora a gente vai ver Abraão tendo uma preocupação grande em relação ao seu filho. É o que a gente vai notar no desenvolvimento da aula de hoje. Por quê? Porque a partir de Isaac também, Deus ele vai fazer o quê? O cumprimento da promessa. Mas para isso, ele precisa ter alguém ao seu lado, para que possa auxiliá-lo, para que possa o plano de Deus ser cumprido aonde? Na sua vida. Por isso, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 1. Mas antes, só um minutinho, vamos dar uma olhada aqui no nosso contexto histórico, só para a gente poder acompanhar. A gente viu lá no capítulo 23, na semana passada, que quando Sara, aos 127 anos, ela morre, eles estavam morando, né, lá em Criate Arba, né, ali próximo de Hebrom. No texto que nós vamos ver hoje, no capítulo 24, lá no versículo 62, né, a gente vê lá que eles estão na cidade, na região de Negueb, porque habitava na terra de Negueb. Só para a gente poder entender um ponto bem interessante, é que do capítulo 23, que a gente viu na semana passada, para o evento que vai acontecer nesse decorrer do capítulo 24, se passaram 3 anos. Lá no capítulo 25, versículo 20, diz que Isaac ele tinha 40 anos quando ele tomou por esposa Rebeca. No capítulo 23, a gente viu que Sara, ela faleceu com 127 anos, sendo que Isaac, quando ela teve Isaac, ela tinha 90. Então, significa que ele tinha 37 anos quando a sua mãe faleceu. No relato histórico que vamos ver hoje, ele já é um homem de 40 anos de idade, ou seja, passado 3 anos após a morte da sua mãe. É só para a gente poder ter uma localização histórica, né? De onde parou o capítulo 23 e o contexto geográfico, né? Onde a gente se encontra para entender toda a situação que está ocorrendo aonde? Aqui no capítulo 24. Então, vamos lá. Capítulo 24, versículo 1. Era Abraão já o quê? Já idoso, bem avançado em idade, e o Senhor em tudo havia abençoado. Então, ele havia sido abençoado de todas as formas. Por parte de quem? Por parte de Deus. Inclusive, com a bênção de ter o quê? O seu filho. Sua esposa já havia morrido, mas ele tinha a presença de quem? De seu filho, o chamado filho da promessa, aquele na qual Deus havia prometido a quem? A ele e a sua esposa. E o que ele faz de acordo com o versículo 2? Diz assim, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. E aí ele faz um pedido bem assim interessante, assim bem para a nossa cultura, é uma expressão extremamente desconhecida, mas para a cultura deles era algo extremamente comum, normal. Então ele chama esse servo, e não era qualquer servo, ele não pegou qualquer servo, não. Ele pegou o servo mais antigo da sua casa. E não somente o servo mais antigo, mas este servo governava o quê? Este servo governava tudo o que ele possuía. Esse servo governava tudo o que ele possuía, ou seja, era alguém que debaixo do teto de Abraão, ele tinha uma grande responsabilidade.
debaixo do teto de Abraão, ele gerenciava todas as coisas de quem? De Abraão. E sobre esse homem, Abraão vai incumbi-lo, vai dar a ele, né, uma grande responsabilidade, além daquela que ele já tem na casa de quem? Do próprio Abraão. Então, ele vai lá e pede para que esse homem chama e diz para ele que ele possa pôr a mão debaixo do quê? Da coxa de Abraão. A gente vai já entender a razão disso. E aí, versículo 3, a gente vai entender qual era o propósito de Abraão quando ele chama esse servo. Ele chama esse servo mais antigo e vai pedir para que ele ponha a sua mão debaixo da sua coxa. E o que a gente pode observar no versículo 3? Qual era o propósito de Abraão, de acordo com o versículo 3? Um de cada vez. Qual era o propósito de Abraão, de acordo com o que está descrito no versículo 3? Que ele fosse atrás de uma esposa, né? Isso, que ele fosse atrás de uma esposa. Ok, mas antes, ele diz para que eu, né, para fazer jurar por quem? Pelo Senhor. Pelo Senhor. Agora, para que ele possa jurar pelo Senhor, por quê? Para que ele possa cumprir, lembra lá, a mão dele, ele vai toda colocar família tem uma mala, toda coxa. família só endereço. Ele vai... Oi? Ele vai fazer uma promessa, ele vai formalizar um pacto, né? Com a mão debaixo da coxa. Então, Abraão, ele está estabelecendo o quê? Os parâmetros daquilo que ele vai pedir a quem? Ao homem. Os parâmetros do juramento, os parâmetros do pacto que ele vai firmar junto com esse seu servo de grande importância na sua casa. Então, a primeira coisa, versículo 1 diz, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. E ele precisava jurar pelo quê? Na segunda parte do versículo 3. Aí vem o que você colocou, Lica. Que ele precisava fazer, ele precisava fazer algo, mas ele teria que ir atrás de uma esposa para Isaac, né? Ele ia atrás de uma esposa para Isaac, mas de onde ele não podia buscar? Estava descartado. Das filhas dos cananeus, né? Isso. Então, ele não poderia tomar esposa para Isaac que viesse ou que se originasse de onde? Dos cananeus. Das tribos de Canaã, né? Aquelas tribos que ficavam ali. Tanto é que ele declara, entre as quais eu habito. Então, não era para ele ir atrás de esposas para o filho dele ali naquela região. Por quê? Porque ele sabia que era inadequado, era incompatível, né? Era incompatível. Lá no versículo 4, ele continua. Qual era o propósito de Abraão? Em relação ao pedido, ao pacto que ele vai formalizar junto ao seu servo. Versículo 4. Qual era o propósito de Abraão? Versículo 4. Era fazer o quê? Ele casasse com uma parente, né? Uma parentela, né? Uma parente. Aí uma parentela. Lembra aquele detalhe que a gente observou lá no capítulo 22? Eu não vou entrar lá no 22. No 20 até o 24, que a gente vê introduzido lá, falando a respeito da descendência de Naor, né? Que é o irmão de Abraão. A gente vai ver esse detalhe mais para frente aqui no versículo. Mas Abraão, ele está com o propósito de direcionar o servo para que ele pudesse ir até quem? Até a sua parentela. Por quê? Porque ele queria alguém que pudesse compartilhar a promessa de Deus, né? Visando o futuro, o crescimento, né? O futuro da genealogia do próprio Abraão, alguém que fosse, né, que conhecesse a Deus, né, que pudesse dar continuidade. Por que não as cananeias? Porque por aí a gente já pode entender que era alguém idólatra, né? A cultura, né, cananeia, ela não condizia com a realidade de Deus. Então, era um povo extremamente idólatra, violento e muitas outras características que eram incompatíveis com a vontade de quem? Do Senhor. Agora, Abraão fala que era para jurar,
que era não era para tomar esposas lá das Cananeias, era para ir junto à parentela, mas só que o servo levanta uma questão, versículo 5, e uma questão extremamente importante. Qual é a questão levantada pelo servo no versículo 5? Que a gente pode observar. É a questão da serva não querer segui-lo. Isso. E talvez a serva não... Pode falar, Dani, desculpa. Isso. Não, eu disse a mulher não querer segui-lo. Isso. Ela podia querer ficar na terra dos seus pais, né? Então, eu não quero ir. Eu quero que o meu noivo venha até mim. Então, o servo de Abraão levanta essa questão. Por quê? Porque ela poderia muito bem optar, fazer essa opção. E aí, como a gente observa no versículo 5, disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saístes? Então, ele está estabelecendo parâmetros também, para que quando ele vá, ele venha, ao ir até a terra da parentela, a moça disser que não quer ir, ele precisa saber se ele vai insistir, né, dizer sim, então meu senhor, ele concorda que ele venha, ou não. Não, o meu servo não quer, ela precisa ir. Então, ele está deixando claro junto a Abraão o parâmetro que Abraão deseja. Então, Abraão vai expressar isso a partir do versículo 6, como a gente vai observar, por meio da preocupação de Abraão. Qual é a preocupação de Abraão? Versículo 6. Que não seja tornar Isaac a terra dele. Justamente. O que Abraão diz? Cautela. Não faças voltar para lá o meu filho. Mas Isaac alguma vez já foi? Não. Mas quem é que veio de lá? O próprio Abraão. Abraão veio de lá. E aí que está um detalhe que a gente precisa observar. O ponto é que Deus tirou Abraão de onde? Da sua parentela, para que ele pudesse constituir nele o cumprimento da promessa em relação à terra, mas também cumprimento da promessa em relação à sua descendência. Então, para que isso pudesse se cumprir, era necessário que Isaac estivesse na terra que Deus havia estabelecido ou que ele voltasse para a parentela de Abraão. Era necessário que ele estivesse aonde? Na terra que Deus havia prometido ao seu pai. Por isso que Abraão diz ao servo, cautela, não faças voltar para lá. Quem? O meu filho. E por que isso preocupava Abraão? Já para esclarecer esse ponto que eu acabei de comentar com os irmãos, olha lá comigo o versículo 7. Versículo 7, olha lá o que diz. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Então, qual era a preocupação de Abraão? Deus já havia tirado. Deus já havia chamado Abraão de onde? Da casa do seu pai. Lembra quando ele sai no capítulo 12? O pai dele, Arã, né? Eles vão lá, capítulo 12, rapidinho. Capítulo 12 de Gênesis. Aliás, capítulo 11, finalzinho, 31. Terá, né, que é o pai de Abraão. A gente vai até ver já esse versículo. Terá tomou Abraão, seu filho, 11:31. Terá tomou Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Então, olha só, o objetivo era sair de Ur até chegar em Canaã. Só que eles foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terã vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã.
lá no capítulo 12, versículo 1, olha Deus novamente reiterando o chamado a quem? A Abrão. Ora, disse o Senhor a Abraão, ou Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2, de ti farei uma grande nação. De ti farei o quê? Uma grande nação. E aí um ponto que a gente pode observar, por que isso preocupava Abraão? Porque justamente Abraão sabia que Deus o havia tirado, e a promessa de Deus era para onde? Era para se cumprir na terra. E aí um ponto importante, versículo 9, acertado esses detalhes, versículo 9, olha lá o que diz, e com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Qual era o resolvido? Ir atrás, ir em busca de uma esposa para o filho do seu senhor. Cananeia? Não. Alguém da sua parentela. Mas o filho dele era para ir para casa para morar na terra da sua parentela? Não. É para a moça vir até a terra onde Deus havia chamado quem? Abrão. Diga, Davi. Já. A região de onde Abraão saiu, junto com Sara, é uma região muito antiga. Muito antiga. Então, ela é digamos assim, uma região mais civilizada. Não é que não ocorria a idolatria, ocorria sim, tanto é que os parentes de Abraão praticavam, dessa região já praticavam a idolatria. Só que eles eram mais civilizados, davam muito valor à educação, à família, às normas, o respeito entre as famílias, né? Então, eles tinham uma civilidade muito maior. Então, a questão de Abraão querer uma esposa dessa região, da sua parentela, é justamente porque ele sabe que vai conseguir, né, que Deus vai mostrar uma boa esposa para ele. Porque a região ali de Canaã, uma região, para essa época, é uma região nova, bárbara, né? Viveu em conflito, viveu em guerra, culturalmente muito atrasado, muita idolatria. Então, a gente, inclusive, nós vamos ver nos capítulos mais na frente a Rebeca, né, falando a respeito dessas situações de lá dessa região. Então, a gente percebe a preocupação dele. E Abraão confiava muito em Deus, porque ele viu a prova de Deus na vida dele. E ele sabia que se Deus prometeu aquela região, então ele se preocupou e se preocupava em que o filho dele tivesse um bom casamento. Sim, sim. Obrigado, Davi. Oi, Dani, pode falar. Ele temia que fosse preciso Isaac ir, porque para não ser feito, caso Isaac voltasse lá, voltasse não, né? Fosse a terra dele, então ele não ia cumprir o concerto que Deus fez com Abraão, é isso? Lembra lá que a promessa, como a gente leu lá no capítulo, eu até adiantei aqui no capítulo 11, 12, né? Deus, ele prometeu, Deus tirou Abraão de lá para que ele pudesse cumprir duas, né? A terra e a descendência. E isso seria onde? Naquele território limitado por quem? Por Deus. Então, para que se cumprisse a vontade de Deus, por meio dessa continuidade, esse é o ponto. Ao dar continuidade, para que essa continuidade se cumprisse, era necessário que Isaac permanecesse na terra que Deus havia estabelecido ao seu pai. Então, ele deixa claro, né? Ele deixa claro ao servo, ao levar para ir até a casa da parentela, que esse parâmetro era extremamente importante. A moça precisava vir até Isaac, e não Isaac ir até onde a moça estava. Isso, mas aí o que eu estou dizendo, o que ele temia de Isaac era não voltar? Não era uma questão de temor, mas ele está deixando claro o parâmetro para o servo, porque quem vai é o servo. Para que o servo, ao aceitar,
né? Assim, ao deixar claro para a família da parentela de Abraão, quais são os parâmetros que Abraão deseja. Tanto é que no desenvolver da aula, a gente vai perceber que mesmo lá na frente, a família aceitando, eles vão dizer assim, não, mas nos dê mais uns 10 dias. Aí o servo diz assim, não, eu preciso voltar, me permitam que eu volte para o meu senhor. Ou seja, ele não queria aguardar 10 dias, ele pousou à noite, no dia seguinte ele já queria voltar. Eu vou daqui a pouco mostrar um mapinha para a gente ver a distância que havia entre onde Abraão estava, mais ou menos, e a cidade de Harã. Era uma viagem de cerca de mais ou menos 30 dias, então ele não queria perder tempo. Ele ia lá, já que a família, a gente vai ver no decorrer, vai aceitar, ele quer levá-la de volta de imediato. De imediato. Não é que ele temia, ele está deixando só claro para o servo qual é o parâmetro daquilo que ele vai fazer, da missão, do pacto que ele tem para cumprir. Vocês ficou claro, Daniela? Ok. Diga, Giovanni. Irmãos, vê se a minha linha de raciocínio está correta e me ajudem aí. Nós vimos em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, os filhos de Deus, da descendência de Sete, que buscavam a Deus, eram obedientes a Deus, os filhos casando, tendo união com as filhas dos homens, que era da descendência de Caim, que não buscavam a Deus. E esse casamento, essa união entre luz e trevas, as trevas, em tese, né, a Bíblia diz aqui, que as mulheres eles estavam deixando os filhos de Deus de seguir a Deus, tanto que Deus deu o dilúvio. Então, Deus nunca, desde o começo, não se agradou da união das trevas com a luz. E depois, isso também nós vemos também lá em 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 14 e 15, onde fala que não há comunhão entre luz e trevas, para que submeter a julgo desigual? Então, Deus nunca gostou da união entre luz e trevas. E aqui, no 24, também está dizendo, olha, vai buscar uma esposa da tua cidade, embora da região onde Abraão saiu, tinha muita idolatria, mas Deus queria fazer uma nova nação, num novo lugar, que não tinha influência de seus parentes, seria ele a origem. E penso eu, aí um pouquinho diferente, aí me corrijam, que se Isaac voltasse para lá, para a terra dele, para buscar a esposa, também tem a questão de submissão. A Bíblia diz que Cristo é submisso a Deus, está lá em Coríntios, né? O homem submisso a Cristo e a mulher submissa ao homem. A hierarquia é de Deus. E se Isaac fosse até a esposa, estaria ele submetendo talvez a esposa à vontade dela, e deveria ser o contrário, não é ela que tem que ir atrás dele. Essa é a ordem de Deus. Poderia correr o risco de ele ir para a terra dela e ela convencer a família lá, não, agora tu fica por aqui. Só uma suposição, uma reflexão. Aí vocês me ajudem se ela tem nexo ou não. O ponto é que a promessa era lá, né? Vamos supor que Deus diz assim, a promessa de salvação é se vocês estiverem no Brasil. Aí a gente vai para Portugal? Não, a gente vai ficar aqui. Deu para entender? Então, aí ele estabeleceu, ele delimitou o espaço, dizendo que, ao sair de lá, a promessa era em relação, como a gente viu lá no 12, 1, 2 e 3, né? Era para a nação, era para a descendência. Então, ele deu a terra e ele deu a promessa do quê? Da geração de Abraão. E dentro daquele primeiro comentário que você fez, a gente pode ver que aqui está seguindo a linhagem de quem? A linhagem de Sem, né? Então, a parentela de Abraão era da linhagem de Sem. As que estavam ao redor, onde Abraão estava, eram os cananeus, né? Que eram de Cã, e também os de Jafé. Ou seja, não vinham da linhagem, pegando aquele princípio que a gente aprendeu lá, né, Giovanni? Não vinha da linhagem estabelecida por Deus, né? Então, quer dizer, esses aqui estavam seguindo, o restante não, já estavam se envolvendo com aquilo que o pecado gerou nessa realidade, idolatria, afastamento de Deus, né? E todas aquelas situações desagradáveis aos olhos do Senhor. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, aqui, ó, mais ou menos peguei esse mapinha, e aqui, mais ou menos nessa região, ele vai para Harã. Aqui, ó, Harã. Harã, lá da região de Negueb, onde mais ou menos Abraão estava, não dá para precisar mais ou menos, mas era a região de Negueb, dava em torno de 750 quilômetros. Então, de onde mais ou menos Abraão estava até a cidade de Harã. Só para você entender, levava cerca de 30 dias.
Eu estava lendo dois relatos históricos lá, e os dois trabalharam no mesmo ponto, levava cerca de 30 dias, ida e volta. Então, eles, ao saírem de onde eles estavam, ao chegar lá, por isso que a gente vai entender a postura do servo de Abraão, ao chegar na casa de Rebeca, entre os seus parentes, ele vai ser bem objetivo. Ele vai dormir, e aí de noite, de manhã cedo, né, de lá fala o termo madrugada, ou seja, logo pela manhã, antes do raiar do sol, ele vai sair. Por quê? Porque ele tem que ir lá, cumprir o objetivo e voltar. Então, leva cerca de mais ou menos 30 dias, ida e volta. Tomou o servo, versículo 10, tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo todos os bens. Só para a gente abrir um parênteses. Então, ele pegou todo o tesouro de Abraão, colocou sobre 10 camelos e levou? Não. Aqui é como se ele pegasse partes. Vamos lá, Abraão tem prata, então ele levou amostras de prata. Ele tem peças de ouro, ele levou ouro. Ele tem pedras preciosas, então ele foi pegando e acrescentando, né? Pegando partes, é como se fosse assim um portfólio. Partes da riqueza de Abraão, para que a família da pretendente ela pudesse visualizar, né, a riqueza, né, o poder financeiro daquele na qual ela vai se casar. Então, para ela pudesse visualizar isso. Quando ele usa o termo todos os bens, não é que ele colocou toda a riqueza nesses 10 camelos, mas era só para ela visualizar, né, a riqueza do pai, no caso aqui, que ainda estava vivo, do pai de seu futuro noivo. A e um ponto que... Pode falar. A NI diz um pouco diferente, não sei se tem NI, a versão, NVI, desculpe. Eu não estou com ela aberta aqui, mas pode ler, Giovanni. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Isso. Não diz o que era. Só diz que levou o que ele tinha de melhor. Uhum. Aí o termo lá vai trabalhar mais ou menos a ideia de que ele pegou, como se fosse um portfólio, pegou partes, ouro, prata, pedras. A gente vai ver lá na leitura que ele levou vestidos, ele levou roupas. Então, ele tinha isso. Então, ele levou... E mulher gosta de roupas, né? Ah, sim. Ela é bem inteligente, né? Com certeza levou sapato de vários tipos, mas voltando aqui, então ele vai lá, pega os camelos, pega a riqueza, parte da riqueza para que a família pudesse visualizar, e aí lá no finalzinho do 10 diz assim, e ele foi para a cidade de Naor. Aí alguém para aí, Naor? E aí, como eu já trabalhei com vocês e eu vou abordar agora, provavelmente a cidade de Naor é a cidade de Harã, como a gente vai observar aqui, ó. Como eu li ainda há pouco, no capítulo 11, versículo 31, quando Terá vai com seus filhos, o objetivo é chegar, é dar uma volta, sair de Ur, ele sobe para Harã e depois para descer. O que ele faz? Ele só sobe. Ele fica lá em Harã e morre. Depois da morte do pai, Abraão é chamado mais uma vez por Deus. E o que ele faz? Ele sai da cidade de Harã e ele desce para onde? Para Canaã. Um outro ponto que a gente vai observar, havendo Terá vivido 205 anos, também a gente já leu esse texto, ele morreu aonde? Em Harã. Em Harã. Então, a família dele ficou aonde? Na cidade de Harã, na Mesopotâmia. Um outro texto aqui, de Gênesis 27, 43, ele também vai afirmar essa mesma situação. Quando Jacó ele toma ele toma lá a bênção do seu filho, a progenitura, o que ele faz? O seu irmão Esaú ameaça de morte. O seu pai, ao saber da ameaça, ele vai mandar, ele sugere aqui no 27:43 que Jacó vá para onde? Ele vá para Harã, onde mora seu tio Labão. Então, para que ele vá para onde? Para a terra do seu tio. E aonde é? Harã. E aí, para a gente finalizar, ao ouvir a ordem lá, ao conselho do seu pai, capítulo 28, versículo 10, Jacó parte de Berseba e ele segue para onde?
para Arã. Então, quando a gente ouve a expressão lá, partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor, então tem uma grande possibilidade da cidade de Naor ser a cidade de Arã, onde o pai de Abraão se estabeleceu até a sua morte e de onde Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, para que ele pudesse vir para a terra prometida. Tranquilo até aqui? Vamos lá, vamos continuando. No segundo ponto, a gente vai ver que o servo, ao partir, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. E aqui é um ponto que me chamou muita atenção, porque esse homem, ele tem uma missão muito importante sobre os seus ombros. E para ele é fundamental, tendo a importância que ele tem na casa de Abraão, em gerir os recursos, em gerir tudo que Abraão tem, para ele é extremamente importante cumprir com êxito essa missão. Agora, como é que ele vai cumprir? Eles não tinham agenda telefônica, eles não tinham Google, né? Ele não tinha como, eu vou lá no cartório, lá em Arã, ver lá a filha, a descendência de Betuel, e aí eu vou descobrir o endereço, a casa, não tem jeito. Ele vai recorrer para quem? Para Deus. E ao chegar na parte de fora da cidade, versículo 11, daí na tela, fora da cidade, ele fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saíam para buscar água. Então, ele parou, pediu para que os camelos, né, deu comando lá para os 10 camelos ficarem abaixados. E aí, o que ele vai fazer? O servo busca a Deus em oração. Olha, acompanhe comigo o versículo 12. Versículo 12 do capítulo 24. Capítulo 12, capítulo 24, perdão. Versículo 12 ao 14. Disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Ele, quando vai orar a Deus, ele pede a intercessão de Deus para que Deus ajude ele a cumprir? Não. Ele coloca que a importância do cumprimento é para benefício de quem? De Abraão. Para quem Deus começou fazendo a promessa? Para Abraão. E o que me chamou a atenção é justamente isso. Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão. Ele já tinha ouvido, provavelmente, as histórias, o cumprimento, vendo a ação de Deus sobre Abraão e sobre a sua casa. E ao rogar, ele vai rogar de que forma? Ele vai rogar ao Senhor para que ele intervenha sobre ele, para que ele possa acudir, para que ele possa usar de bondade. Para com quem? Para com ele, servo? Não, para com Abraão, o Senhor dele. Porque ele sabe o que está em jogo, o servo sabe o que está envolvido, né? Nesse momento em que Abraão o envia para escolher a esposa para o seu filho. É a continuidade da geração de quem? De Abraão. É a continuidade da vontade de quem? De Deus. O que também me chama a atenção é que provavelmente o servo, ao orar, né, Deus já sabe o que ele ia pedir. Deus já sabe aquilo que ele necessitava. Deus já tinha escrito na mente dele a forma como ele ia desenvolver essa situação. Deus já sabia disso. E uma lição que eu quero para a gente poder refletir é justamente isso. Nós precisamos entender que Deus conhece os nossos passos. Eu, você, cada um de nós. Como irmãos, como igreja, como discípulos de Jesus. Isso quer dizer o que para mim e para você? Que nós precisamos ficar desesperados? Não. Isso quer dizer que eu e você precisamos confiar ainda mais em quem? Em Deus. Na sua vontade, naquilo que ele tem planejado para cada um de nós. Um dia eu e você jazíamos no pecado, distantes, afastados de Deus. Mas pelo sangue de Cristo, pelo cumprimento da vontade de Deus,
por alguém que nos amou e nos trouxe o evangelho, hoje nós estamos distantes uns dos outros, em termos físicos, unidos por essa tela, mas mais do que unidos por essa tela, nesse exato momento, eu e você estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus, porque essa é a promessa. E precisamos confiar nessa intervenção, precisamos confiar que Deus sabe o nosso amanhã, o depois de amanhã e a nossa eternidade. O que a gente precisa fazer hoje é conhecer, obedecer e confiar, acima de tudo, na vontade de quem? Do Senhor. Esse homem, ele roga a Deus. Agora, como é que ele ia saber da bondade de Deus? Versículo 14. Como é que ele ia saber da vontade de Deus? Como é que ele vai descobrir, de fato, qual é a vontade de Deus? Qual foi a situação que ele coloca para Deus? Na cabeça dele, né? Ele estabelece um parâmetro, mas Deus já sabia o que ia fazer. Deus já sabia o que esse homem ia pedir. E o que é que ele faz? Versículo 14. Dai-me, pois, que a moça a quem eu der, quem eu disser, perdão, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. Nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então, ele ia pedir água de uma moça. Aí a moça ia fazer duas coisas. Primeiro, ia dar água a ele. Mas ao ver os camelos, o que ela ia dizer também? Aos teus camelos, né? Também darei de beber aos teus camelos. Ia dar água a ele, ao servo de Abraão, mas ela também ia dar água a quem? Aos camelos. E aí ele ia saber o que justamente ia acontecer. Se de fato essa era a vontade de Deus, seria a forma de Deus manifestar a sua bondade. E aí no nosso terceiro ponto, um detalhe bem interessante é esse aqui, ó. Antes que ele terminasse de orar, quem é que surgiu? Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de quem? De Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Mas espera lá, ele não acabou de orar? Acabou de orar. Mas Deus sabia o que ia acontecer. E Deus, ao saber disso, vai mostrar para ele justamente a bondade, o poder, e, acima de tudo, que sempre ele cumpre as suas promessas. Deus não disse que ia dar um filho a Abraão? 25 anos se passaram, o que Deus fez? Deus concedeu um filho a Abraão. Deus, ao conceder esse filho, ele está olhando lá para o Éden, lá atrás. Olhando de lá, antes mesmo de Abraão, de Isaque aqui, quando ele vê o homem caindo, e aí ele diz no momento que ele está repreendendo a serpente, que ele vai suscitar o descendente, a mulher. Esse descendente vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai morder o calcanhar. Ele está pensando em quem? Em Jesus. Logo, ele está pensando em mim e em você. Quando ele fala para Abraão das promessas em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que por meio da descendência de Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra, ele está pensando em quem? Em mim e em você. Olha como é que Deus é. Olha Deus como ele, ao cumprir passo a passo, ele está olhando um plano maior. E é isso que precisamos confiar hoje, amanhã e depois de amanhã, se assim Deus nos permitir. Precisamos sempre confiar na sua palavra. Diga, Giovanni. Interessante que aqui que o servo pediu um sinal de Deus. Isso acontecia no Velho Testamento. Hoje não acontece mais e tem pessoas ainda no mundo que pedem sinais de Deus. Me dá um sinal do que eu devo fazer, o que eu devo, como eu devo agir, né? Hoje nós temos tudo nas Sagradas Escrituras. Deus não dá mais os sinais que ele dava no passado. Tipo esse sinal aí das coisas acontecerem conforme o servo estipulou ali, né? E hoje, por exemplo, como Igreja do Senhor, a gente vê a ação de Deus na vida dos nossos irmãos.
o cumprimento, as bênçãos, a ajuda, o apoio, e que isso precisa cada vez nos motivar a confiar a Deus e rogar a Ele, como eu vou trabalhar mais para frente. Um outro ponto que a gente vai observar, quando ele olha, versículo 16, a moça, né, que trazia o cântaro, ela era uma jovem bonita e uma jovem de boa reputação. Todos os detalhes que ele descreve, o fato de ela ser bonita e o fato de ela nunca ter se deitado com um homem, mostrava que essa jovem, além da beleza física, ela era uma mulher de um grande caráter, de boa reputação. E aí, isso também chama a atenção do servo. Claro, isso ele vai ver depois. Isso é Moisés olhando do futuro para o passado, descrevendo a respeito dos detalhes, da qualidade da pessoa que Deus está revelando, está aproximando, está dando a quem? Ao filho de Abraão, o filho da promessa. Então o servo saiu ao seu encontro e lhe disse: agora vai ser o ponto, dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E o que foi que a moça respondeu? Qual foi a resposta da jovem? Versículo 18 e 19. Ela respondeu, versículo 18, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar-lhe de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Até que todos bebam. Essa era a pessoa. E um ponto que me chama mais ainda a atenção no versículo 21 é quando o homem ele para, versículo 21 no início, o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a jornada ou não. E ele fica observando para ver se era de fato essa a vontade de quem? A vontade de Deus. E quando ela termina, olha um detalhe que a gente pode ver, versículo 22, tendo os camelos acabado de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas, aqui é a versão NVI, deu um pendente de ouro de 6 gramas e deu 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Agora, se cada uma das pulseiras tinha 120 gramas ou cada uma das pulseiras tinha 60, esse detalhe eu não observei, mas o ponto é que era uma quantidade considerável de ouro. Só para você ter uma ideia, irmãs e irmãos, o grama do ouro, na cotação hoje, ou de sexta-feira, acho que de sexta-feira, R$ 296,53 o grama. Convertendo tudo isso, né, pegando aqui o pingente e mais o pingente, R$ 1.779,18, os 6 gramas desse pendente que ele deu. Os 2 braceletes de 120 gramas, eu vou considerar 120 gramas o total dos dois, dá em torno, mais ou menos, segure aí, R$ 35.583,60. Que presente, hein? Só para você ter uma ideia, né? Só para você ter uma ideia. Então, quando ele presenteia em relação a isso que ela fez, e a gente já pode entender isso como sendo parte do presente que ele tinha para conceder a ela. Então, ela já começa a observar que esse homem, ou o Senhor na qual ela serve, não é qualquer um. E aí ele pergunta, versículo 23, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e para os meus companheiros. Olha só, passarmos a noite. E aí o que ela vai responder? Versículo 24 e 25. O que a jovem responde? Diz assim, sou filha de Betuel, filho de Milca, filho que Milca deu a Naô, respondeu ela. Aí você e eu, se nos colocarmos no lugar do servo, ao ouvirmos essas palavras,
como é que a gente ia se sentir? Maravilhado, né? Alguns assim trêmulos, outros extremamente felizes, outros iam com tanta alegria, iam chorar de tanta alegria. Por quê? Porque só Deus pôde direcioná-lo para alcançar esse objetivo. Sabe por quê? Porque o que estava em jogo não era a missão só do servo. O que estava em jogo é o cumprimento da vontade de Deus para a vida de quem? De Abraão e de seu filho Isaque. Então, o que Deus é capaz de fazer para cumprir a sua vontade? Deu para entender? Olha o que Jesus fez por mim e por você. Quando a gente estiver naqueles momentos tristes, de situações difíceis, vejamos o preço que Deus pagou para que eu e você pudéssemos ter o nosso perdão de pecados. O preço que Deus pagou para que eu e você hoje pudéssemos ser habitação, como a própria palavra diz, sermos templo do Espírito Santo. Olha o preço que Deus pagou para cumprir a sua vontade, em libertar aqueles que creem do quê? Da escravidão, do pecado. Então, isso é extremamente importante. O que fez o servo diante da resposta, versículo 26 e 27? Então, versículo 26, o que o servo fez? Ele se inclinou, e ele se inclinou para fazer o quê? Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Para adorar o Senhor. Então, ele se inclinou e adorou o Senhor. Ainda no 27, aliás, no 27, o que ele fez? Dando continuidade. Ao ouvir a resposta da jovem, ele bendizeu ou bendisse, né? Ele bendiz ao nome de quem? Ao nome do Senhor Deus. E Deus de quem? Deus de Abraão. Não é qualquer Deus, é o Deus que Abraão serve. É o Deus que eu e você servimos hoje. Não somente a ele, mas ao seu filho. E não somente ao filho e ao pai. Nós somos selados com o quê? Com o seu Santo Espírito. E em terceiro lugar, ele também faz o quê? Ele reconhece a ação de Deus em relação a quem? A ele. Olha lá no finalzinho do 27, quando ele diz: quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. É mérito do servo? Não. Ele reconhece que não é mérito dele. Ele reconhece que é mérito de quem? De Deus. Por isso que nós também, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, como igreja do Senhor, quando oramos e Deus dá a resposta, o que a gente precisa fazer? Precisamos dar graças a Deus, precisamos agradecer, precisamos reconhecer o poder de Deus ao nos ouvir e a justamente buscarmos aquilo de acordo com a vontade dele. Diga, irmão Valdivino. Você citou na instante, somos templo do Senhor. Isso. 1 Coríntios 6, 19. Isso. No capítulo Obrigado. 3 também ele trabalha o mesmo ponto. Muito obrigado, irmão Valdivino. Valeu. Deus abençoe. A todos nós. Diga, Giovanni. Aqui eu fiquei com uma dúvida. Quando Deus fez aliança com Abraão, ele circuncidou a tribo de Israel a partir de Abraão, e também era para ser circuncidado os estrangeiros empregados, os que moravam na casa dos filhos do servo. Isso. Quando ele diz aqui o Deus de Abraão, o Deus do Senhor dele, os empregados, os servos, também não adoravam esse Deus de Abraão? Lembra um ponto? Não, ok, eu compreendi a tua pergunta. Lembra que o que está em jogo? A continuidade da parentela de quem? De Abraão. Quem foi que enviou ele na missão? Abraão. E ele está rogando, sabendo da importância de Deus, né? Deus, porque ele lembra, ele é o patriarca. Sim. Ele é o patriarca, o período que eles estão vendo patriarcal. Então, o Deus de Abraão é o Deus da casa de Abraão. Então, ele sempre vai trabalhar no ponto de Deus sendo, como eu posso dizer assim, Abraão sendo o mediador de Deus diante da sua casa. Tanto é que ele foi circuncidado e todos os seus servos, depois de Abraão, foram o quê? Circuncidados.
mas também podemos compreender que o Deus de Abraão também era Deus dos servos empregados, também adorava a Deus dos Sim, com servos. certeza. Lembra aquela expressão que ele diz? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sempre voltando para quem? Para aqueles iniciais a qual Deus estabeleceu a promessa. Então, eu entendo dessa maneira, compreendendo eles estando no período patriarcal, linkar direto Deus. Quando Deus fala, ele não fala com o servo, ele fala com quem? Com Abraão. A família, então, responde ao servo de Abraão. Lá no capítulo 50, a gente vai pular. Por que a gente está pulando, Sandro? Porque a gente vai ver, depois desse evento, 28, 29, 40, aí a gente vai ver o servo contando o quê? História. Ele vai contar a história do que aconteceu, né? Até o versículo 49, quando ele vai perguntar para a família o seguinte, vamos ler o versículo 49, perdão. 49. Agora, pois, se a vez de usar benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então respondeu Labão, versículo 50, e Betuel, isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da verdade. Eis Rebeca, a tua presença, toma-a, vai-te, seja ela a mulher do teu, seja a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Então, de que forma a família responde? A família vai responder de maneira positiva, porque ele vai contar, né? Ele vai contar o fato. Se você voltar comigo, lá no capítulo 24 ainda, no versículo 33, ele vai estar à mesa, o servo, ele vai estar à mesa da família de Rebeca. E olha o que ele vai dizer. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito que venho. Respondeu Labão, dize, aí versículo 34, então disse, sou servo de Abraão. Aí ele vai fazer a narrativa de tudo o que aconteceu. Quando já chega no versículo 49 para o 50, ele já terminou. E ele quer o quê? Ele quer a resposta. A resposta de quem? A resposta a respeito da família, do pai de Rebeca e do irmão. Provavelmente aqui, Labão, ele era mais velho do que... Ele era o primogênito, né? Filho de Betuel. Porque a gente pode ver que quando ele responde, sempre é o pai e o filho junto. Por quê? Porque ele era o filho que ficaria, né, cuidando da família após a morte do seu pai. Acontece um fato bem interessante lá no 55, 58, que eles decidem, né, ok, você vai, pode levar. Se é essa a vontade, vai, pode levar. Quando ele se levanta pela manhã, ele recebe a visita da mãe e do irmão de Rebeca. E eles vão dizer o seguinte, para que ele espere pelo menos 10 dias antes de levá-la, para que eles possam se despedir e tudo mais. E então ele apela para que eles pudessem considerar, para que ele possa voltar para o seu Senhor. Aí o que eles fazem para resolver? Então a gente vai chamar a moça. Versículo 55, no 57, disseram, chamemos a moça e ouçamo-las pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca, 58, e lhe perguntaram, queres ir com este homem? E ela respondeu, irei. E aí o que acontece? Ela vai partir. Ao amanhecer o dia, lembra lá? Ele veio, jantou, externou aquilo que ele precisava, que a família dela precisava saber, eles dormiram, de manhã cedo eles já iam partir. E ela ia junto com quem? Com o servo de Abraão. Então, lá no 63 ao 67, vamos ler para a gente finalizar, capítulo 24, versículos 63 ao 67. Saíra Isaque a meditar no campo,
Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo, ou seja, ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E ele responde: é o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduzindo-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele amou, assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Como a gente vai ver, para a gente concluir, e aí eu vou passar a palavra para os irmãos, a gente vai perceber que Deus sempre cumpre a sua promessa. Eu e você, no contexto da Nova Aliança, somos testemunhas disso. Ao olharmos a história da vinda, da revelação de Jesus, Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele faz e cumpre a sua vontade. Sendo a vontade de Deus aquilo que nós orarmos, sendo a vontade de Deus aquilo que nós buscamos, sendo da vontade de Deus, a nossa parte é continuamente orar e fazer o quê? E confiar na resposta de Deus. O servo, ao intervir, no momento que ele sai e ao chegar na parte de fora da cidade, ele ora. E ele ora para que a vontade de Deus se cumpra. E o que acontece? Deus cumpre. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Nós precisamos da mesma maneira. Se é para servirmos, vamos orar. Se é para amar mais, vamos orar. Se é para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, o que a gente precisa fazer? Orar. Porque se é da vontade de Deus, é só uma questão de tempo para que Deus ele dê a sua resposta. O que podemos fazer é continuamente orar e, acima de tudo, confiarmos na resposta do Senhor. Vou abrir para os irmãos para comentários ou perguntas. Pronto, agora dá para visualizar todo mundo. Fiquem à vontade, um de cada vez, antes de a gente finalizar com a oração final, comentários, perguntas. Eu tenho um elogio, excelente estudo. Gostei graças muito. a Deus. Graças a Deus. Continue te abençoando, meu irmão. Muito obrigado, irmã. Ô, Rafael, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Afonso. Boa noite, Gil. Tudo bem, Paulo? Boa noite, Afonso. Boa noite, Sérgio. Oi, Rafael. Boa noite, meus irmãos. E aí, pessoal? Rafael. Aí? Oi. Excelente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa noite a todos. Excelente estudo hoje. Gostei muito de várias passagens aí do que foi passado pelo Alessandro. O estudo de domingo sempre é bom, sempre é confortante para nós. Até, inclusive, estava ouvindo aqui com os colegas, que nós estávamos conversando muito sobre essa parte de família, né, de união, de os problemas que cada um passa na vida, né? Nenhuma família é perfeita, todos nós tivemos problemas familiares e, infelizmente, às vezes a gente continua tendo, né? Uns mais, outros menos. Aqui no hospital a gente conhece constantemente, então a gente acaba interagindo e tentando ajudar um ao outro, né? Então, para a gente poder estar passando essa mensagem positiva para cada colega de quarto, e o outro colega também está passando, a gente sempre passa por Deus, né? Sempre passa por provações e sempre passa por orações a Deus, que é Ele que pode estabelecer uma harmonia nas famílias com problemas, né? Então, eu tenho problemas na família, o meu colega Carlos também, o meu colega Bruno também tem, o Emerson também tem. Então, todos tiveram. Cada um carrega momentos de tristeza, momentos de sofrimento. Às vezes a gente precisa do familiar, e quando a gente mais precisa, eles não aparecem. Não é fácil. E às vezes a gente não entende certas atitudes,
Às vezes é difícil para nós que estamos hospitalizados depender dos outros, porque sempre quando tu depende de uma pessoa e essa pessoa não te ajuda de bom grado, ela vai, lá adiante, ela vai te cobrar, ela vai te jogar na cara o que ela fez para te ajudar, ou demora para te ajudar, ou aquela pessoa que também diz, eu vou te ajudar, só me liga o que tu precisar. Daí tu liga para essa pessoa, ela nem atende, entendeu? Então é bem complicado, sabe? As pessoas são, na tua frente às vezes são uma, nas tuas costas são outra, falam mal nas tuas costas, mesmo sabendo que está hospitalizado. Então é muito complicado, sabe? A gente só pensa, quando está aqui, só pensa na cura e só pensa em poder trabalhar, porque é trabalhando que a gente passa a não depender de ninguém, né? Então eu achei muito importante hoje. Eu gosto muito do estudo das orações, das palestras, eu sempre presente. Te confesso que hoje eu estava um pouco chateado agora no final de tarde com essas questões familiares. E estou para receber alta essa semana, dependo de uma carona para poder voltar para casa. Estou tentando ver com meu irmão e espero poder conseguir essa alta aí amanhã ou terça-feira. Vou fazer uma coleta de sangue hoje à noite. Se as taxas melhorarem, a doutora disse que eu vou poder voltar para casa amanhã. Mas caso não melhore, daí eu vou ter que ir na terça ou na quarta, essa semana quando melhorar. Então eu não estou criando muita expectativa, sabe? Porque depois a gente cria uma expectativa, a gente acaba ficando mais chateado, sabe? Fica muito ansioso, né? Porque eu vou sair, quando vê não dá, paciência, né? Já estamos aí há bastante tempo, um dia mais, um dia menos, não vai fazer muita diferença. Mas um dia que me deixa mais triste, assim, no domingo, final de semana, que hoje ainda que deu um dia meio chuvoso, um dia mais para ficar em casa, mas quando dá um dia bonito, assim, a gente está preso aqui, dá uma vontade de sair, sabe? Uma vontade de estar lá fora, de passear, de viver, sabe? Eu não desejo ninguém, sabe, estar dentro do hospital por tanto tempo, assim, porque mexe muito com o psicológico da pessoa. A pessoa tem que ter um psicológico muito forte para aguentar ficar preso, aguentar olhar só para as paredes, conversar com os colegas e ver colegas maus, e o cara às vezes fica mal e ficar atento com preocupação com infecções. Então, muito obrigado pelo estudo de hoje, aprendi muito e está me ajudando muito. E orar, né? Orar. Deus te sabe, conhece a sua situação, sabe das suas dificuldades, sabe das suas necessidades, sabe da sua necessidade maior. É Ele que a gente tem que recorrer, como a gente viu, né? O servo recorreu a Deus, Abraão, como a gente tem aprendido em Gênesis, recorreu a Deus. Hoje, no Novo Testamento, precisamos e dependemos e devemos continuar rogando a Deus. Os homens são falhos, principalmente quando eles não conhecem a vontade do Senhor, mas nós precisamos sempre entregar, né, e confiar a nossa vida na mão do Senhor. Temos orado e Deus, com certeza, vai lhe ajudar ainda mais. Se não for alta hoje ou amanhã, como diz, né, já teve mais longe, mas o importante é que você tenha aprendido e tenha estudado para realmente ter a transformação plena mediante o Evangelho do Senhor. Obrigado, Rafael, pelas palavras. Diga, Davi. É importante a nossa aula de hoje, se os irmãos observarem bem, tudo o que aconteceu desde o momento em que Abraão chamou o servo dele, tudo ali foi uma confiança, né? Foi a confiança de Abraão em Deus. Ele estava confiando em Deus. Abraão, com sua experiência, com sua capacidade e por tudo aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele, ele jamais mandaria o filho dele de volta para a terra de onde ele saiu. Mas porque ele não sabia o que poderia acontecer no caminho ou na chegada dele até a terra. Então, ele utilizou da sabedoria, da confiança em Deus, para dizer, não, ele vai ficar aqui, meu servo vai lá. E Deus vai guiar o meu servo, né? Deus vai guiar o meu servo. E o servo, tomado pela experiência de fé, né, de Abraão, né, porque ia chegar lá uma multidão de pessoas, né, muitas mulheres, como é que vai poder escolher uma? Então, aí vem a providência de Deus, né, para que ele pudesse
fazer a escolha certa. Aí o próprio servo reconhece que não foi a ação dele, não foi a ação dele, foi a mão de Deus, Deus conduzindo até chegar naquela esposa, naquela mulher que seria a esposa do seu senhor. Aí eu trago essa mensagem de fé e de confiança para os nossos irmãos, para nós hoje em dia. Né? Aí eu também faço as minhas palavras para o Rafael, né? E para todos os irmãos que estão passando por dificuldade. Eu faço um testemunho pessoal, eu já fui internado 2 vezes em situação de perigo de morte, entendeu? Mas a gente não sabe os motivos de Deus nos colocar naquela situação. Às vezes é uma transformação pessoal, de humildade, de fé. No momento em que a gente se encontra, nesse momento de dificuldade, é aí que a gente tem que se apegar a Deus e depositar a nossa confiança nele. Não nas nossas ações, não naquilo que você ouve ou naquilo que você diz. Não se preocupem com o que as pessoas vão falar, não se preocupe com o que os parentes vão falar, não se preocupe. Deus, ele cuida. Deus, ele conhece os corações das pessoas. Deus, ele transforma as pessoas. Né? Ele transforma, ele te transforma e transforma as pessoas que estão ao seu redor. Então, não se preocupe, deposite. Eu sei que as dificuldades, os problemas financeiros, os problemas de relação familiares estão ocorrendo ali naquele momento, mas a nossa ação ali não tem como. A gente não tem como resolver, a gente não tem essa capacidade de resolver. Mas Deus tem. Deus pode resolver por você. Deus vai conduzir a ação. É só confiar, é só agradecer a Ele, esperar o momento certo. Entendeu? Até porque tudo que acontece em nossas vidas é também para transformar o meu eu. Às vezes eu fui orgulhoso, às vezes eu fui rebelde, às vezes confiei demais na minha inteligência, na minha capacidade, e Deus vai lá e te quebra. E mostra que só Ele tem o poder de conduzir a sua vida. Então, a gente tem que aprender a depositar confiança nele. Deixe Deus agir. Confie nele. Ame os seus amigos, ame, mesmo eles com as dificuldades, mesmo eles tratando mal, mesmo eles sendo falsos, mas ame-os. Trate-os com amor. Aí Deus vai lhe conduzir no caminho certo. É tudo no tempo de Deus e no propósito. E se você está aí, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida de todos que estão aqui. E o sofrimento é para a gente melhorar como ser humano, como servo de Deus. Tá certo, meus irmãos? Deus te abençoe. Dê uma semana de muita edificação e de muito poder. Paulo. Palavras muito sábias, irmão Davi. Muito bom ouvir isso aí. Eu queria aqui fazer uma menção interessante aqui que eu observei aqui no versículo 48, né? Quando aquele ponto que você deu uma pulada, que ele estava explicando lá tudo aquilo que ocorreu, né? Aí ele, curvei minha adoração ao Senhor, né? Bendice ao Senhor, o meu Deus, o meu Senhor Abraão, né? Que me guiou pelo caminho certo para buscar os filhos. Ele, a neta do irmão dele, o meu Senhor. Ele vem mostrando tudo, né? Quando Labão, ele responde a ele, né? Isto vem do Senhor. Ele reconheceu o Deus, né? O Deus de Abraão. É interessante que o servo ali, ele se coloca humilde, confiante no Senhor, confiante no Senhor, do seu Senhor, né? E ele reconhece ali. Tanto que ele fala aqui? Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor, né? É interessante isso aqui. Então, isso que o irmão Davi colocou aí também é muito importante para nós, né? Como servo do Senhor, as nossas atitudes no dia a dia, né?
mostrar esse Deus que a gente serve, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? E é Jesus, né? Que é o nosso Senhor e Salvador. Então, cada atitude que nós temos, isso vem aqui, a gente vê o servo aqui, ele demonstrando essa fé, né? E as coisas acontecendo, ele foi mostrando tudo como aconteceu, né? Com certeza deve ter comentado, aqui não diz, mas eles notaram, né, que Abraão teve um filho, né? Um filho da promessa. Que eles, com certeza, de longe, eles sabiam da história de Abraão. E reconheceu esse Deus da promessa aqui. Então, cada atitude que nós temos, cada amor que nós demonstramos, cada fé que nós demonstramos no Senhor Jesus, as pessoas também, com certeza, vão estar observando. Legal, muito boa esses pontos aqui que você foi colocando para a gente aqui, também as palavras que os irmãos têm colocado. Obrigado, Paulo. Irmã Giane. Boa noite, irmãos. Eu quero dizer o seguinte. Não sei nem como começar, mas eu peço a Deus que me oriente. Rafael, você precisa... o que eu vou te falar, eu não vou falar com você que você tem que fazer isso, porque não é assim que a gente conversa com ninguém, né? Você tem caminhos a seguir, e quem vai escolher é você. A sua verdade que você escolher para a sua vida, ninguém pode falar que está certo ou errado, porque é para você, é a sua verdade. Então, é você que vai seguir o caminho. Mas, aqui é um grupo que nós temos liberdade de falar uns com os outros através da nossa própria vida. Eu não gosto, quando eu dou um testemunho, de falar assim, o irmão João passou por isso, por aquilo. Não, eu gosto de dar um testemunho e falar, eu passei por isso, a minha filha passou, ou alguém da minha família passou, mas principalmente eu. Então, eu vou te falar uma coisa, Rafael, que eu vinha a 1000 km/h. De repente, eu bati no muro, caí, me espatifei e ajuntei meus pedaços. Quando eu descobri, eu tinha um câncer de 5 centímetros no estômago, tive que retirar todo o estômago, fui fazer uma quimioterapia, teve um erro médico, hoje eu tenho metástase incurável, porque teve um erro médico. Então, se eu estou falando isso com todos vocês, eu não estou falando, oh, mas a vida é cruel comigo, ai, por que eu tenho câncer, por quê? Não. Eu tenho câncer, e quando eu falo que eu tenho câncer para qualquer pessoa, eu converso normalmente como uma pessoa fala, eu estou gripada. Por quê? Porque nós precisamos enfrentar os nossos problemas e as nossas doenças, as nossas deficiências, com força e resignação. Você tem que colocar na sua cabeça, é Deus que eu quero para a minha vida, é Deus que eu vou ter. É um milagre que eu preciso, Deus fará. Se o milagre for a minha saúde de volta, a minha cura, amém. Se não for, amém também. Vou me curar espiritualmente. Cresça, procure pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, procure a verdade na Bíblia para a sua vida. Se a sua mãe tem um problema com seu padrasto, o problema é dela, com seu pai, é dela e do seu pai. Se o seu irmão tem um problema com a sua mãe, o problema é dele e da sua mãe. Qual é o seu problema hoje? É um câncer que está com você e que você precisa tratar e você tem chance de vencer isso. Então, para isso, você tem que colocar na sua cabeça que você é forte o suficiente e que ninguém tem que atravessar o seu caminho entre você e Deus. Busque a Deus com força. Nós temos um casal de irmãos aqui nessa reunião que sabe o que eu estou falando. Deus tem provido tudo na minha vida. Não é necessário que eu fale tudo que acontece na minha vida para as pessoas. Porque eu não quero que ninguém tenha dó de mim. Eu quero que as pessoas me respeitem, tenham respeito com a história da minha vida, porque eu sou uma mulher de fé, de coragem e luto. Eu estou lutando pela minha vida. Hoje eu tenho força para falar, mas eu passo 10, 15 dias arriado, vomitando de noite.
envergonhada participando das reuniões, cochilando, apago de uma hora para outra, acordo, e assim vai. A vida é uma luta. A vida é uma luta. Tome a sua luta e siga em frente. Mas a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, é necessário, é necessário, é colocar Deus e colocar a sua meta. É Deus que eu quero? Então é Deus que eu vou buscar. Se me tratam mal, eu vou tratar bem. Eu vou começar a agir conforme. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E vamos fazer o que Jesus faria. Porque ser cristão é ser imitador de Cristo. Não é ser como Cristo, que ninguém vai conseguir ser. Mas é imitar a Cristo, é obedecer a Cristo e a Deus. Nós temos muitas falhas. Olha, eu já colhi muita tempestade na minha vida, porque eu plantei vento. Eu, infelizmente, plantei vento. Quando a gente é batizado, Deus perdoa os nossos pecados. Mas eu não posso falar, gente, mas eu pequei, e eu estava naquele pecado, porque Deus perdoa esse pecado. Aí daqui a pouco está pedindo perdão de novo. Então você não se arrependeu, você tem remorso. E remorso não leva ninguém a nada. Então nós precisamos de dar espaço para Deus trabalhar na nossa vida. Pode ser que eu morra amanhã, mas eu sou muito grata a Deus por esse câncer, porque hoje eu posso estar aqui reunida. Eu trabalhava de 6h30 da manhã, eu fazia o café da manhã, fazia o almoço e não fazia mais nada. Eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã. Para quê? Eu tinha 2 senhores e não sabia. Um senhor era Deus e o outro era o trabalho. Eu estava em pecado constante. Então, a gente precisa fazer uma autoanálise da vida da gente e seguir em frente. Porque me dói ver você se lamentar tanto. Você precisa ter um encontro com Deus. Busque esse encontro com Deus e você vai parar de se lamentar. Porque você ainda não aceitou que precisa lutar e lutar com coragem. Mas cada um pensa de um jeito. Esse é o meu jeito de pensar. E eu estou falando com você com todo o amor do mundo, como eu estou falando para mim mesmo, porque tem horas que eu me desespero, mas eu busco a Deus. E eu tenho horas que eu escrevo uma mensagem para o irmão, aí eu pego e falo, não posso falar isso, aí eu apago, porque eu não quero que o irmão veja tanto sofrimento. Eu espero passar, eu oro, e falo, passou. Que Deus seja com todos nós, porque nós temos um câncer, Rafael, mas nós temos irmãos com filhos drogados, que é outro câncer. Nós temos irmãs com maridos bêbados. Nós temos irmãos com mulheres bêbadas. Nós temos irmãos com filhos com problemas psiquiátricos. Tudo isso leva à morte, como eu estou morrendo. Entendeu? Mas eu também, daqui a um tempo, quem sabe eu posso ser curada, mas se eu não for, eu sou grata a Deus por tudo na minha vida. Busque, não deixe nada atravessar o seu caminho. E se eu falei demais, eu peço perdão a todos vocês que estão me ouvindo, inclusive a você. Belas palavras, irmã, não falou demais. Obrigado, irmã Belas Jeane, palavras. muito obrigada. Lindas Muito obrigado. palavras.